Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 26 de outubro de 2018. Francisco de Assis, o Lobo de Gubbio e o Brasil das Urnas. Pedro Ventura escreveu para o jornal El País no dia 05/10 que são as eleições de todos contra todos. Os brasileiros não irão votar de mãos dadas, como numa festa da esperança, e sim sós, desiludidos, sob o lema derrotista de são todos iguais. São as eleições em que, nas discussões em família e nas redes, fala-se mais de armas, de medo, de fascismo, de corrupção, de saudade dos militares, de ordem, de caça aos diferentes, de nostalgias autoritárias. As liberdades dão medo. Impera, num país com 80% de cristãos, o Deus da vingança, não o do perdão ou da misericórdia. Menos ainda o do entusiasmo. Escrevo esta coluna na quinta-feira, dia 4, festa de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais e da ecologia, que se apresentava como irmão de todas as criaturas. É considerado o símbolo do amor universal. O santo mais apegado à terra e o mais despojado de tudo. O santo perante o qual se rendiam as feras selvagens. O amigo da vida, o alérgico às burocracias. Dizia que as leis criavam homens justos, mas só o amor os fazia felizes. Já que estamos diante das eleições mais surreais em muitos anos da história deste país, onde até o impossível aparece como real, permito-me, em lembrança a Francisco, fazer uma fantasia. Imaginar que o poverelo de Assis aparecesse neste momento no Brasil. Imaginei-o conversando com os jornalistas, passeando pelas ruas e falando com a gente de cara amarrada, e navegando pelas redes sociais que exalam discórdia e inimizades. Imagino perplexo e triste vendo que há quem sonhe com um Brasil armado, onde as pistolas estejam até nas mochilas das crianças ao irem para a escola. Francisco teria recordado a história atribuída a ele na pequena cidade medieval de Gubbio, na Itália. Havia ali um lobo feroz que era o terror da população, símbolo do medo e da violência. Devorava os pequenos e os grandes. Para combatê-lo, as autoridades decidiram armar toda a população, mas o lobo se burlava das armas e continuava matando. Francisco, o irmão de todos os animais, aos quais considerava criaturas de Deus, decidiu ir ao encontro do lobo feroz. Desarmado, falou-lhe de irmão para irmão. O lobo olhou nos olhos. Escutou e se prostrou aos seus pés. Francisco lhe pediu que, em troca de seu amor por ele, deixasse de matar as pessoas. Acabou amigo de todos na cidade. Não voltou a matar ninguém. As armas já não serviam mais. As crianças brincavam com o lobo feroz de antigamente. O fato lembram das histórias psicografadas por Francisco Cândido Xavier do Espírito Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, onde Mateus discorria, solene, sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava, pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou, sorridente, um reino existia, em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava.
Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas e, há breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia, mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos, que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu-o por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou, de imediato, os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais, e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providência drástica, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil. E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante, de alma confrangida, convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar-lhe as necessidades. Reparou, aí, a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando, com valioso espírito de entendimento e fraternidade, contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor, embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que enunciara, e Jesus, respondendo-lhe a atenção com um luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir, pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.